Fala pessoal, Gui Mendes por aqui, mais um webinar, o Web Insider de 12 minutos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Bernardo Jaber, gerente de marketing da Sherpa, um software que oferece uma solução completa de RH, está ganhando o mercado. O Jaber tem uma história de carreira muito rica e hoje é uma referência em Growth Hacking no Brasil. É até engraçado estar falando assim, sério, com um brother aqui. E enfim, é legal que a gente tem um tempo já, né, Jaber? Uns aninhos aí que a gente trabalha juntos e ver esse cara crescendo foi sensacional, cara. Então, Não, Guizão, a recíproca é verdadeira, meu velho. A amizade e ver você crescendo também desse jeito. vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Enfim, vamos falar aí um pouquinho sobre a história do Jaber, né? Um pouquinho disso aí que a gente está falando, como foi essa história, que a gente tem um pouco em comum aí, a vivência na Rock Content, que foi com certeza uma experiência muito rica para nós dois. E dali para frente, como continuou a carreira do Jaber, quais foram as primeiras oportunidades, como ele foi se especializando em growth, de se tornar hoje uma referência. Quando se fala em growth hacking hoje em dia, se procura esse cara, foi um cara que entende muito, entendeu a raiz, levou até para a vida pessoal. A gente tem até uma bonus track aí, que a gente vai falar um pouquinho disso. Como implementar a cultura de growth numa empresa, que é um desafio diferente, e como o growth hacking, como eu disse, pode ser aplicado até na vida pessoal. Isso aí a gente deixa para o finalzinho. Jaber, como sempre, cara, prazer enorme estar falando com você. Muito legal, mais legal ainda que hoje a gente vai estar compartilhando isso com o pessoal. Então, enfim, vamos lá. Começando do começo, conta um pouquinho da sua trajetória, como foram as primeiras oportunidades, como é que você acabou se especializando em growth, enfim, um pouquinho da história aí para quem não conhece. Boa. Eu vou contar até uns spoilers, umas coisas aqui que acho que nem você deve saber aí, Guizão. Cara, vamos lá. Minha história, acho que minha história no growth começa antes um pouquinho a história no marketing, né? Lembro que na minha época de faculdade, estava na época bem no início da faculdade e me indicaram para trabalhar numa, até então era startup, assim, né? Eles chamavam de startup e era sexy ter startup, né? Trabalhar em startup, aquela coisa. Onde que você trabalha? Eu trabalho em startup e era um mundo novo, né? Era uma coisa muito louca, assim. E, cara, eu trabalhei nessa startup, por assim dizer, bem no inicinho dela, bem no inicinho, antes da Rock. E lá eu trabalhava com social e conteúdo, era o que eu fazia. Só que, cara, zero metodologia, zero aprendizado, meus conteúdos era basicamente o Ctrl+C, Ctrl+V no Hypeness, e a gente sabe aí que não é a melhor forma de fazer conteúdo, e ali eu fiquei muito intrigado com aquilo dali, que, cara, isso daí não tá certo o que eu tô fazendo. E foi quando eu vim para aqui para São Paulo. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas eu vim para cá para estudar, morava em BH ainda. Fiz um curso de uma semana sobre marketing digital e foi uma coisa assim, o básico do básico do básico, mas foi tipo mindfuck assim para mim, sabe? Eu comecei a estudar cada vez mais e aí eu tive a oportunidade de entrar na Rock. Eu lembro que eu saí desse lugar, eu fiquei um tempo sem trabalhar, sem fazer estágio na época. E foi muito engraçada a história com a Rock, que um grande amigo meu, que também é um amigo seu, Mazeu, ele fazia um festival de rock, chamava Rock Street. E toda hora eu falava, não, que o festival Rock Content. Rock Content. Eu falei assim, cara, não, tá errado. E logo depois disso eu conheci a Rock e entrei na Rock, eu entrei como CS, lá como Customer Success. E foi assim, foi insano antes de eu entrar, que tive que tirar a certificação da HubSpot de um dia para o outro, aquela coisa que só a gente que viveu lá naquela época sabe como foi isso. Assim. E lá aprendi coisa demais. Assim, tive mentores fantásticos. Nosso grande amigo Fabiano Cancela foi um cara que segurou na minha mão e falou assim: vem comigo, meu filho. Tava bem amparado, né, pai? Muito bem amparado. E aí, cara, eu tava no time de CS e aí Dieguinho, o cara mais foda, assim, não sei nem se pode falar palavrão, mas o cara mais foda que eu já conheci na minha vida, falou, cara, vem aqui pro marketing, e me deu um desafio enorme, assim. É aquela coisa que desafios grandes você nunca tá preparado para eles, não tem como você se preparar. E eu assumi toda a parte de meio de funil da Rock.
era assumir como estagiário, logo depois já fui contratado. E, cara, uma das coisas que eu mais me orgulho é ter feito parte dessa época, assim. E depois, assim, eu sempre tive vontade de vir para São Paulo, assim, sabe? Acho que meio que voltar para onde o ciclo começou de marketing. E eu queria também entender qual que era o impacto do meu conhecimento e se isso era aplicável em outros lugares e não naquele mundo maravilhoso da Rock Content. Legal. E aí eu vim para São Paulo, trabalhei na Fundação Estudar aqui, que é uma organização sem fins lucrativos. E aí, depois de quase um ano lá, senti falta de trabalhar em startup mesmo. Trabalhei numa startup de internet das coisas. E depois, quando nosso amigo Henrique veio aqui para São Paulo, ele falou assim, cara, eu vou te roubar de algum jeito. E não deu outro, o bicho é bom de convencer mesmo. Depois de 2 meses que ele veio para São Paulo, ele me trouxe aqui para a Sherpa. E desde outubro eu estou aqui, tocando toda a área de marketing. Legal. Foda, cara. Sensacional. Eu acho que tem vários pontos aí dessa história para a gente voltar no tempo um pouquinho e reconstituir um pouquinho. Tem muita coisa rica aí para gente abordar, cara. Pô, sensacional, um prazer, como eu te falei, não tem nem o que falar, tá aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho disso com a galera. Essa parte de, bom, entender o que você está fazendo, o que você está fazendo não é marketing, isso não está funcionando. Eu acho que é até um bom ponto de começo. Eu não estava eu realmente não conhecia essa parte da história, não estava nem pensando da gente abordar isso, mas, pô, é uma coisa que eu, convivendo com o pessoal de outras startups e conversando, e enfim, quando o pessoal fala de growth, quando o pessoal fala de marketing, são muitas dúvidas, assim, e muitas vezes você vê o pessoal meio que cegamente fazendo alguma coisa que está achando que vai dar um resultado e que talvez, enfim, não vai dar resultado nenhum. E como você conseguiu ter essa percepção, saca? De, pô, isso aqui não faz sentido. Eu estou copiando um conteúdo de outro site, estou replicando aqui, mas esse conteúdo está lá naquele site, todo mundo conhece aquele site, enfim. Como é que foi isso, cara? Cara, é curioso isso que você perguntou. Acho que é uma coisa muito da minha personalidade também, sabe? Eu era daqueles moleque que desmontava os radinhos e queria entender como que era o jeito certo de fazer, sabe? Cara, na minha cabeça nunca fez sentido de copiar conteúdo de outras pessoas. Porque, pô, não fui eu que escrevi. Eu acho que uma pergunta que ficava muito na minha cabeça, aquilo ali, foi assim, cara, se eu estou fazendo isso, quantas outras pessoas fazem? Qual que é o impacto disso? Será que todo o conteúdo na internet é copiado de algum lugar? Então, eu comecei a pensar muito que, cara, fazer bem feito, sabe? Acho que se você está disposto, naquela época, fazer aquilo, eu nem entendi, para você ter uma ideia, nessa época desses conteúdos, cara, eu não sabia nem o que era SEO. Assim, isso para mim, eu lembro que tinha as coisas do blog e tal, que a gente postava no blog, e eu para mim, cara, por que as pessoas têm um blog, sabe? Blog para mim era como se fosse um diário aberto ao público naquela época, assim, na minha cabeça. E era uma visão completamente errada, mas se for pensar nessa questão até do próprio diário, é exatamente de eu copiar o diário de uma pessoa e falar, pô, é isso aqui que, querido diário, o meu dia foi isso, 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 mas isso foi de outra pessoa, sabe? Então não fazia sentido. E aí eu corri atrás, sabe, para tentar aprender. Acho que essa que é a grande sacada. Legal. E eu acho que isso é um ponto legal de se ressaltar também, desse mercado de startups, de tecnologia, o marketing voltado para startups, o mercado com diferentes mercados de startup, marketplace, SaaS, etc. Enfim, tem muito conteúdo foda disponível aí para quem realmente quer procurar, para quem realmente está com essa pegada de, pô, quero fazer o melhor, quero entender como realmente funciona, não vou simplesmente replicar o que estão me falando aqui, mas eu quero entender de verdade qual é disso aqui, né? Eu acho que é justamente isso, assim. Uma coisa que foi um dos aprendizados até que eu tive na Estudar, que quando eu trabalhei lá, muitas das coisas que eu chegava lá para fazer a mudança é assim, por que você está fazendo isso? Assim, e uma das respostas que eu mais escutei foi, porque sempre foi assim. Então, isso é uma coisa que é muito interessante, sabe? A gente pensar e quantas
empresas, startups, tem gente nova chegando e a galera está com a mentalidade de eu vou continuar fazendo o que estão fazendo. Sim. E pensar diferente, pensar um pouco, vamos colocar assim, eu não gosto muito do termo, mas o fora da caixa é uma coisa que faz total sentido para o mundo startup, porque é o lugar que a gente está aqui. E você sabe como é que é. A gente não tem grana, a gente não tem recurso, a gente tem o quê? Os nossos amigos de network e muita inteligência, sabe? Porque as pessoas que eu conheci de startup são pessoas muito inteligentes que conseguem dar o jeito de fazer acontecer. Então, acho que isso daí é muito importante para esse mundo do empreendedorismo. É fazer diferente, não o que sempre foi feito. Com certeza. E não só para quem quer empreender, né? Quem quer buscar por se destacar nesse tipo de mercado, até mesmo entrar numa startup, numa empresa de tecnologia, numa empresa de crescimento acelerado, seja de que área for, esse é um dos principais diferenciais que é buscado, né? Quem pensa fora da caixa, quem questiona. Pô, interessante porque no mercado tradicional questionar é visto como um problema muitas vezes. Um problema, E exatamente. o que busca no mercado, pô, a gente quer crescer rápido, não importa se quem está certo sou eu ou se é você. Vamos discutir, vamos quebrar a cabeça até a gente entender qual que é o melhor jeito, o jeito mais rápido, o jeito mais otimizado de fazer as coisas acontecerem, porque assim, na alta velocidade é assim que funciona, não tem muito espaço e tempo para esse tipo de ego ou de lugar comum dentro da empresa, né, cara? Não, e assim, é justamente isso. E é difícil pra caramba, viu, Gui, sabe? Isso assim, poxa, eu vou entrar numa reunião que eu vou deixar meu ego de fora, assim, é difícil, sabe? Não é muito fácil, assim. Uma coisa que eu brinco aqui até aqui dentro da Sherpa, agora que a gente está mexendo num tanto de coisa, principalmente na parte de design, é que a gente, nas nossas reuniões de design, não pode usar a palavra feio ou bonito, porque isso não existe, sabe? Então, o que eu acho bonito, outra pessoa acha feio, o que outra pessoa acha feio, enfim, acha bonito, eu acho feio, e é justamente a gente tá muito focado em que a gente quer entregar. Então, o que converte mais, o que gera mais receita para a empresa. Então, o nosso foco é justamente esse. Não tem essa coisa de ego, de o que quer que seja, não. É foco no resultado, que é o que a gente está sempre buscando aqui dentro. Com certeza. E isso é comum, enfim, em todas as áreas. Quando se quer fazer a coisa direito nesse sentido, é foco no resultado, foco no que se quer alcançar, ter um objetivo claro, saber como medir esse objetivo, ter essa pegada de entender que o foco aqui não é no que você tem que entregar para você, mas para o cliente. Enfim, premissas não servem para muita coisa, né? Então, até mesmo extrapolando um pouquinho, você está construindo um produto, você está construindo um software, você está evoluindo um negócio de que área for, e você pensa em várias funcionalidades, em várias formas que isso pode resolver N problemas, mas você não testou o seu público, você não testou o mercado, você não tá validando com quem você deveria. Você está, na minha cabeça tem que ser assim, tem que entregar isso, isso e isso, e o jeito mais simples e direto de, vamos focar no cliente, entender o que esse cara precisa, qual o problema que esse cara precisa resolver, e vamos encontrar a melhor forma possível, mais eficaz possível de resolver esse problema. Bom, show de bola. Vou passando um pouco aqui, a gente... Vamos lá, relaxa. Bom, a gente vai extrapolando, mas dali você foi fazer um curso, você falou, pô, foi mind-blowing isso aqui. Quais foram os principais aprendizados ali que você nunca tinha pensado? Você falou, pô, isso aqui faz sentido, e a coisa começou a se encaixar aí para você. Cara, eu acho que o que encaixou mesmo foi eu simplesmente sair do zero, sabe? Eu simplesmente, por exemplo, entendi que blog era uma forma de gerar dinheiro, que para mim era uma coisa completamente assim, uma visão, cara, blog fazendo dinheiro, achei que era o canal do desabafo, sabe? E aprendi que existia uma metodologia por trás. Eu sou meio doente, assim, eu acho foda a metodologia. Então eu vi, caramba, existe uma metodologia, existe uma forma de crescimento disso pro que pro que eu tô aprendendo aqui. E cara, assim, te falo que não foi nada demais assim esse curso. Foi basicamente assim, SEO, o que é SEO, o que é mídia paga, sabe? Umas coisas muito simples assim, mas que para mim mudaram minha forma de ver.
sabe? A internet. Assim, sabe? E isso a gente está falando de alguns anos atrás, assim, talvez que 5, 6 anos no máximo. Então, e se pensar que há 5, 6 anos atrás já tinha gente foda fazendo muita coisa, eu pensava, caramba, tem muito que correr atrás desses caras que eu já perdi tempo demais, sabe? Acho que não teve nada muito, assim, algum hack, alguma coisa que eu falo, isso mudou a minha vida. Acho que o conceito em si, entender melhor que fez a diferença para mim. Com certeza, entender que tem um caminho para seguir, né? Pô, existe um jeito certo de fazer as coisas. Legal, É, foda, cara. existe um caminho, esse é o ponto. Show. E aí dali você foi para a Rock, entrou no time de CS. A Rock Content, eu até já conversei sobre, entrevistei o Peçanha, a gente vira e mexe, toca na Rock até em algumas outras entrevistas, mas a Rock entrega marketing de conteúdo, ela entrega essa metodologia de marketing digital que tem um sentido, que tem uma forma de medir, que tem um objetivo para entregar, enfim, utilizando a internet, utilizando o conteúdo, alimentando blogs e usando isso para gerar receita para a empresa. E, enfim, os clientes da Rock esperam isso e o Customer Success, o CS do time da Rock, ele tem que entender a estratégia de marketing de ponta a ponta para conseguir entregar isso para o cliente da melhor forma, entender qual é o objetivo do cliente, como que esse objetivo vai ser alcançado através do marketing digital, o que tem que ser alcançado ao longo do tempo, enfim. E com certeza isso é muito rico para entender marketing como um todo, ver ele funcionando em diferentes empresas, em diferentes segmentos, enfim. Conta um pouquinho para a gente como foi essa sua experiência ali no time de CS, como isso já começou a contribuir fortemente nesse seu caminho aí, que começou um pouco antes do Jaber ligado em growth, ligado em marketing. Cara, eu acho que assim, quando eu entrei em CS, no primeiro momento, assim, eu não tive tanto contato, na verdade, zero contato, assim, com clientes. Uhum. Mas eu ajudava muito o time de CS com suporte em algumas coisas, até o próprio líder de CS, que na época era o Diogo, e eu ajudava muito ele nessa parte de organização e suporte mesmo para o time. Então, para eu dar suporte para um time que atendia empresa sobre de marketing, eu tinha que aprender muito isso, sabe? Então, ali foi o momento de devorar livro, devorar post, devorar curso, igual criança lendo Harry Potter, né? Então, foi justamente isso, assim. Eu lembro que eu lia e estudava dia e noite, assim, não importava se eu tivesse no trabalho, se eu tivesse na hora do almoço, se eu tivesse na faculdade, desculpa, mãe, mas é verdade. Na faculdade, em casa, sabe? Eu fiquei realmente muito bitolado com aquilo de aprender mais, assim. Porque, igual eu te falei, assim, quando eu fiz o curso, já tinha gente muito foda nisso, eu tinha que correr atrás desses caras. E com certeza, com certeza eles iam estar estudando muito também. Então eu tinha que estudar mais que os caras que já eram muito fodas. Assim. Então, acho que essa competitividade minha também me ajudou pra caramba eu consegui escalar bem mais rápido esse aprendizado. Assim, foi coisa. E na rock também, que a gente sabe, anos de cachorro, né? E, e foi justamente isso. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a pegar mais a manha, aprender mais coisas, ter assuntos mais em alto nível, assim, de marketing, que eu lembro justamente do Fabiano, que eu citei, que uma das coisas que ele fez comigo, que era assim, toda semana eu perguntava uma coisa para ele, ele me ensinava e me dava um para casa. E o dia que eu fizesse uma pergunta para ele que ele não soubesse responder, ele ia parar de me dar as aulas. Assim. E isso demorou. O Fafá brinca que ele brinca que eu fui um dos melhores alunos dele, assim, que acho que em um mês e meio, eu já tinha feito uma pergunta que ele não sabia responder, e aí acabou as aulas, sabe? Então hoje a gente tem uma amizade muito grande, a gente brinca com isso até hoje, quando a gente está conversando. Não, legal. Enfim, depois dessa temporada ali, dando essa atenção para o time de CS,
Você entrou para esse desafio de meio de funil. Eu estava ali naquele momento e no time de vendas e o Jaber estava justamente no limiar ali entre marketing e vendas. A gente lidou muito junto, trabalhou muito junto naquele momento e, enfim, eu pude ver na prática como foi foda ter esse cara ali trabalhando junto com um time que já era bem foda para fazer as coisas acontecerem do jeito que tem que ser, do jeito cada vez mais fluido. Eu vou dar um panorama geral e você se aprofunda um pouquinho mais, mas basicamente a Rock naquele momento ali já estava gerando muito lead, já tinha uma estratégia bem madura de marketing digital, então tinha realmente milhares de leads por mês, então gerando oportunidades para o time de vendas. O time de vendas da Rock trabalhava naquele momento exclusivamente com oportunidades inbound, então a gente entrava em contato com quem levantava a mão, né, com quem pedia para falar com o consultor, pedia para falar com o time de vendas, mas a gente também prospectava os leads inbound, os leads mais qualificados, a gente entrava em contato para fazer uma prospecção e nisso a gente percebe que surge um momento que tem que se focar no meio do funil, basicamente, e entender como qualificar melhor os leads, quais são os leads mais qualificados, como passar, qual o momento de passar esses leads para o time de venda, qual qualificação considerar e pesar mais, enfim. E ali a gente tinha esse trabalho mesmo de fazer a peneiragem dos leads e entregar uma coisa mais madura para o time de vendas, enquanto os que não estavam tão maduros assim, saber como amadurecê-los da melhor forma, da forma mais eficiente possível. É bem isso, assim. Acho que quando eu topei esse desafio, uma das coisas que ficou muito clara é que naquela época ficou muito claro para mim que assim, a Rock era muito boa em gerar leads e, enfim, os vendedores muitas das vezes faziam aquela pescaria no meio dessas leads, mas eles ainda não eram assim, vamos colocar, já eram bons, mas ainda poderiam ser muito melhores nessa parte de qualificar melhor as leads para ajudar o time de vendas a conseguir bater as metas e, no final das contas, a organização. E foi justamente nessa época que eu entrei, então, que eu estava nesse momento, acho que foi um momento bem certo, assim, justamente foi quando você subiu também, não foi, Guizão? Foi bem perto, assim, nessa época. Então, eu brinco que nessa época eu tinha um trabalho que era bem complicado, porque eu tinha que utilizar a parte de marketing e puxar a orelha do gerente de vendas para a galera entrar em contato. Porque, pô, a gente gerava um tanto e o pessoal ainda não entrava em contato. Aí eu falei, pô, tem que ir lá. Então era um trabalho meio, às vezes até um pouco chato, assim, mas de ir puxar uns dados e falar assim, galera, a gente gerou isso, vocês entraram em contato com isso, esse número não bate. E aí teve umas boas discussões, assim, acho que no final das contas é bom para todo mundo. Com certeza. Mas e além de tudo fazer as otimizações. Então a Rock era muito boa lá em cima no topo do funil e ela precisava fluir mais esses fluxos, que é o que a gente chama os fluxos de nutrição, né, que é fazer os e-mails e fazer esse fluxo de e-mails numa conversa mesmo, que foi justamente nessa parte que eu trabalhei. E foi um trabalho, cara, muito legal, assim, se não me falha a memória, acho que a gente teve um crescimento aí em 4, 5 meses de mais de 300% nesse número, que já era alto, assim, não era um número baixo, e a gente jogou esse número aí 3 vezes mais. Então isso foi bem legal, uma coisa que assim, eu particularmente me orgulho muito de ter feito isso, sabe? De abrir esse mato. Hoje na Rock tem pessoas muito qualificadas que tocam isso, não é muito melhores do que eu provavelmente, mas abrir esse mato aí, eu acho que é bem legal, assim, me orgulho bastante disso. Com certeza, por pavimentar esse estado é sensacional e é como você falou, cara, é um momento delicado que você não está lidando só no seu time, você está numa interseção, você está lidando com outro time. Eu acho que, enfim, você tocou nesse ponto, é bem legal a gente levantar esse ponto também. Bom, marketing e geração de oportunidades e entender que marketing serve para alimentar as vendas e fazer com que as vendas aconteçam e, como você falou, gerar o resultado de vendas, que é gerar o resultado da empresa, que é bom pagar a todos os custos da empresa e fazer a empresa crescer.
Total. entender o marketing como uma forma de gerar oportunidades e entender a importância de ter um alinhamento muito forte entre o time de marketing e vendas. A gente tinha o Total. SLA muito forte, quem tiver curiosidade de pesquisar sobre o assunto, Service Level Agreement, o acordo de cavalheiros ali entre o time de marketing e vendas, onde o time de marketing se comprometia a entregar leads, a entregar o número X de leads, a entregar leads qualificados, e o time de vendas se comprometia a fazer X tentativas de contato com cada um dos leads qualificados, para também não perder aquelas oportunidades, ter a clareza muito grande de que lead é dinheiro, de que oportunidades são dinheiro, é dinheiro investido para produzir conteúdo, é dinheiro investido para converter, para nutrir esses leads aí ao longo do fluxo de nutrição, os profissionais voltados para isso, e tudo isso para gerar o resultado de vendas, para fazer com que vendas tenha uma forma previsível, escalável de evoluir, de crescer através da geração de oportunidades, através da geração de leads, né? Assim, e nesse tempo eu lembro que o SLA era tão forte, eu acabei de lembrar isso, nossa, tinha muito tempo que eu não penso, que eu não lembrava disso, que a gente tinha um fluxo de que, assim, quando o vendedor recebia essa lead, ele tinha 24 horas para entrar em contato. Se ele não entrasse em 24 horas, o gestor direto dele recebia um e-mail que essa pessoa não recebeu a lead não recebeu o contato. Se em 24 horas não tivesse contato de novo, o VP, o Matt, recebia um e-mail falando que não entrou em contato. E se passado ainda mais 24 horas, o Edmar, que era o CEO, recebia um e-mail falando que não tinha entrado em contato. Então, de quão sério a gente levava isso, sabe? Então, porque, poxa, se eu criei um compromisso ali com o time de vendas, eu espero que eles cumpram isso, assim como eles também vão apontar o dedo na minha cara e vão falar assim, cara, você não está entregando os leads o suficiente. Então, acho que essa competitividade é sempre muito boa para todo mundo da empresa. Com certeza. Aproveitando que você puxou um pouquinho o assunto, estava a fim de entrar nesse ponto da conversa, sobre o Ed. O Edmar é um cara sensacional, um cara extremamente inteligente, um cara com princípios muito fortes, um cara que conseguiu incutir muito bem esses princípios dentro da empresa, tem tocado a empresa que dispensa comentários, o crescimento, os resultados, e um cara mais low profile também, né? A cara da Rock é muito mais o Peçanha, enfim, e você teve uma troca muito foda com o Ed, vocês passaram muito tempo juntos, vocês estavam sempre juntos ali, enfim, como é que foi isso para você? Como é que foi esse momento? Enfim, alguns aprendizados, alguma coisa que você lembra dessa fase bem próximo com o Ed aí? Cara, Edmar é um cara fantástico, assim, é um cara que eu gosto muito, assim, e a oportunidade de trabalhar com ele e aprender com ele é única, assim. Eu lembro que de conversas que eu já tive com ele de empreendedorismo, a filosofia, e ele me dava uma aula em qualquer um dos temas, assim, que a gente... Eu lembro que eu ficava brincando, tentando estudar alguma coisa que ele não soubesse, assim, para ensinar para ele, e o bicho sabia, sabe? Era muito legal conversar com ele, assim. E, cara, acho que do Ed eu aprendi 3 coisas, assim, que eu vou levar para minha vida. Duas delas, acho que você vai se lembrar muito bem, obviamente, a cultura da Rock, né? Os 3, o triângulo ali do ensinar, aprender e resolver, que cara, é fundamental isso. E também a frase da famosa, né, de Roosevelt, que faça o que você pode com o que você tem onde você está, né? Então, isso é muito legal. E acho que a terceira, talvez, foi uma que mudou muito a minha vida em questões pessoais, que é uma das conversas que eu tive com ele, que era sobre como que a gente consegue medir a maturidade de alguém. E o que ele me falou, cara, é possível, mas assim, é difícil você contar, mas ele falou assim que a gente mede essa maturidade pelo número de conversas difíceis que essa pessoa já teve. Então, quanto mais difícil é a conversa, mais você tem que ter ela. Quanto mais você enrola, mais importante é de você agilizar, sabe? Eu acho que isso é um sinal de maturidade. Então, esse foi um aprendizado muito grande, assim. Mudou, depois que eu ouvi isso,
passei alguns 2, 3 dias chorando ali em posição fetal. Eu consegui resolver muita coisa na minha vida pessoal, sabe? Com esse aprendizado dessas conversas difíceis que a gente posterga, sabe? Sim. Então, esses 3 mudaram minha vida com certeza. Sensacional, cara. Sensacional. Show de bola. E saindo um pouquinho do ambiente da Rock, indo para São Paulo, você chegou ali para a Fundação estudar, como você falou, um outro contexto de empresa. E acredito que, enfim, growth, marketing digital e essa forma mais estruturada de fazer as coisas no marketing, enfim, acredito que você me corrija se eu estiver errado, não era tão incutido dentro da empresa. E como é esse desafio, essa experiência de sair de um lugar que respirava marketing, respirava growth, respirava testar e velocidade, e ir para um outro ambiente e ter que incutir esse tipo de cultura e, enfim, como é essa experiência? Cara, não é fácil, Guizão. Não é fácil, sabe? Assim, isso foi uma coisa que eu tive muito problema, assim. E até um desabafo, assim, sabe? Foi uma coisa que foi bem difícil para mim, pessoalmente, de uma transição de, pô, estar num lugar, numa cidade nova, sem conhecer ninguém. E o trabalho, que era a coisa que eu mais amava, começou a dar muita coisa errada e não era do jeito que eu imaginava que ia ser. Mas uma coisa que eu entendi é que não é impossível, sabe? Que eu aprendi nesse processo é que não adianta você fazer vamos colocar uma coisa de para muitos sem impor isso e falar, cara, é esse jeito que vai ser e não tem discussão. Eu acho que ali, quando você entra numa empresa que não tem essa cultura tão forte ou que não tem a cultura, é para cara. É você sentar, é todo dia ali falar, e se fizesse isso, e se fizesse aquilo, sabe? Uma das coisas que eu ia, assim, comer pelas beiradas mesmo. Uma coisa que eu aprendi com nesse meio tempo, assim, que foi uma coisa que eu fiz, foi justamente que para implementar isso eu sabia que eu ia ter que trabalhar um pouquinho mais do que o normal, assim, como se fosse possível, mas eu basicamente para cada uma dessas pessoas, a cada 10 tarefas que elas executavam, vamos assim, dos combinados que eu tinha, eu fazia 9 e elas faziam uma quase que por piedade. E essa uma que elas faziam era exatamente a que eu queria. Então, era meio que vou perder 9, mas vou ganhar uma que eu realmente quero. E isso, com o tempo, a galera foi vendo os resultados e falou assim, opa, isso daí faz sentido total no processo. Então, fazer isso me ajudou muito, muito a conseguir criar esse mindset, né, por assim dizer, mas, cara, foi difícil. Foi o tempo que eu ralei pra caramba mesmo. Mas acho que se pagou, sabe? Vale muito a pena ter passado por isso. Com certeza. E se maturidade se mede pelo número de conversas difíceis, tenho certeza que Exato. você saiu bem mais maduro dessa Oh, experiência, né? com certeza, cara, com certeza. Foi um, foi um aprendizado muito legal, muito legal. Show de bola, cara. Obrigado aí por compartilhar de forma tão aberta isso aí com a gente. Isso é muito foda. E, enfim, entrando numa seara um pouco mais prática e entrando um pouquinho em growth e alguns testes que você fez. Enfim, eu queria alguns dos testes mais fodas que você já tocou, que você se lembre, os mais surpreendentes, positivo e negativamente, e aquele positivo e negativamente que eu falo, assim, um que você esperava pra caramba e não deu um bom resultado e foi bem abaixo do que você esperava e foi até decepcionante, e um que você esperava muito pouco e deu um super resultado, um tiro na mosca onde foi exatamente o que você esperava, ideias fora da caixa, enfim, fica à Uhum. vontade aí, velho. Não, boa. Cara, assim, a primeira coisa que eu já vou desmistificar, assim, nisso daí, é que não existe aquele hack que você fala, tipo, aquele, como eu ganhei US$ 1 milhão deitado na minha cama, sabe? É uma coisa que todo dia ali você vai ganhando um centavo, um centavo, até que quando você vê, caramba, olha só ter o crescimento disso, assim.
Cara, eu acho que assim, foram vários que foi muito legal de ter feito. Um deles foi muito com mídia paga, era uma coisa que eu não tinha o menor dos eu não tinha muito conhecimento, assim, eu entendi o processo, entendi como funcionava, mas nunca tinha colocado a mão na massa mesmo na prática e tomei porrada pra caramba nisso daí. Mas uma das coisas que foi muito legal, assim, que como a gente sempre trabalhou com hipótese, então acaba que para você começar a criar hipóteses mais sólidas, você tem que olhar para muito número. Assim. E uma das hipóteses que a gente teve era justamente pelo dispositivo que as pessoas estavam vendo um anúncio e um teste que a gente tinha, que a gente fez foi justamente excluir isso dessa segmentação, porque nossa hipótese que isso daí ia dar um resultado fantástico. E, cara, e realmente deu, assim, a gente diminuiu um custo de aquisição de, sei lá, de acho que 300, 400 reais, caiu para coisa de 80 reais. Você caiu 5 vezes fazendo isso. Então, uma coisa que eu esperava que ia dar um resultado bom, mas eu não imaginava que ia ser, oh meu Deus, cara, reduzir 5 vezes é uma parada surreal, assim. Aí você multiplica isso por várias outras onde você consegue aplicar isso, você tem um saving fantástico, assim. Sensacional, cara. E uma coisa que eu acho que eu esperava muito e que não deu muito certo, eu acho que é até um caso aqui na Sherpa. Uma das coisas que deu muito certo na Rock, nos outros lugares que eu trabalhei, foi justamente fazer essa pessoa levantar a mão ali na página de obrigado, né, depois que ela baixa o e-book. Uhum. E, no final das contas, eu coloquei essa mesma hipótese aqui, quase que como uma hipótese de boas práticas, e e aí começa um pouco a experiência, né? Que é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Que foi justamente, pô, a gente aumentou pra caramba o número de levantadas de mão, foi aquela coisa fantástica. Mas você via essa conversão de levantada de mão para oportunidade, você via a métrica de batendo 50, aí passava mais um pouco à medida que a gente aumentava o número de leads, 40, 30, 20, e aí, pum, quando bateu 5%, eu falei assim, eita, acho que você fica com aquela coisa na cabeça de, pô, tô gerando pra caramba esse número pros vendedores, os caras, pô, tô gerando o SLA, né? Tô entregando o número, mas no final das contas nada faz sentido, sabe? Se essa galera não consegue transformar isso em oportunidade. E aí pensando mesmo na eficiência dos caras. Então, acho que isso daí foi um aprendizado que vem muito com a maturidade também. E a gente aprendeu que aqui, para esse mercado, para o que a gente está fazendo, não funciona. Então, acho que alguns hacks que funcionaram antes não funcionam, não é uma, como que a gente fala? Não é uma receita de bolo, né? Sim. Que funciona em tudo quanto é canto. Então, Uhum. isso foi uma coisa bem legal. Cara, show de bola, muito legal essas experiências e, enfim, eu acho que dois pontos que valem ressaltar disso aí. O primeiro, que eu acho que está bem claro, a importância de se medir e de se entender o que é resultado positivo, o que não é, enfim, ter essa obsessão com os números, com os dados, com as métricas, para entender o que você está fazendo e para nortear o que você está fazendo, né? Senão, você está testando ao acaso e você não está nem sabendo que está fazendo sentido e o que não está. Entender que as métricas são um pouco mais complexas, né, do que simplesmente, pô, o número de oportunidades aumentou, o número de levantadas de mão aumentou, mas, bom, se o número de levantadas de mão aumentou, mas a conversão em oportunidade está caindo, a conversão em vendas está caindo, aquelas oportunidades não são saudáveis, aí entra até, volta um pouco no tempo e a gente vai ali para a conversa que a gente teve sobre meio de funil. Isso é importante Exatamente. ter essa noção, né? Cara, número é o que dita, sabe? Fazer growth é olhar para número, é olhar para a planilha o dia inteiro e, assim, enquanto você não estiver sonhando em planilha, você não está fazendo growth direito, sabe? Então, é olhar muito isso o tempo inteiro, porque é ali que está tudo que está dando certo e tudo que está dando errado. Então, acho que esse aí que é o maior aprendizado, assim, Com certeza. desse processo. Show de bola. Além disso, um outro ponto que eu queria, enfim, entender com você também, ver como que você pensa isso, se é através de benchmarks, se é, enfim,
como que você entende uma coisa está fazendo sentido ou não, como que você vê que um teste ele não faz sentido, talvez porque você está errando na premissa ou porque você não está fazendo da melhor forma possível, igual você falou de mídia paga, você não tinha tanta experiência, se apanhou pra Uhum. caramba até a coisa, até chegar numa virada onde a coisa começou a virar, começou a fazer sentido e começou a chegar no resultado foda que você mencionou, mas enfim, como entender que vale a pena continuar num teste e testando outras variáveis, outras formas de fazer ele acontecer, e quando entender que não, cara, isso aqui realmente não faz sentido, vamos partir para a próxima. Cara, eu acho que são três variáveis assim que é importante. Primeira delas, variáveis são várias, é olhar mesmo para o número e entender, cara, como que foi esse crescimento, faz sentido, não faz. Esse número está sendo medido certo, eu tenho visto muito problema com isso de que a galera, não, isso daqui não deu certo, e quando você vai ver o número foi medido errado. Um foco muito grande nas hipóteses. Então, como construir a hipótese? Essa hipótese tem um embasamento, seja ele qualitativo ou quantitativo. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante, esse foco na hipótese. Então, olhar para números, focar na hipótese e no final do dia, cara, tem uma certa coisa de confiança, sabe? É uma coisa que eu faço bastante aqui, que a gente fez, foi uma priorização baseada numa métrica que a gente chama de LICE, que é o L de qualidade de lead, o I de impacto e tem o C ali, que é o de confiança. Então, no final do dia tem essa parte de confiança também, porque a melhor forma de se fazer é com significância estatística, né? É colocar a matemática mesmo no mais bruto ali. Mas se você pega startups que estão começando, você vai fazer uma significância estatística de tráfego, de acesso, o que quer que seja que você queira medir, e dá que você tem que rodar o teste por 400 anos. Então, muitas das vezes você tem que ir para essa coisa de confiança mesmo para conseguir trazer e acreditar mesmo naquilo que você está entregando. Show de bola, show de bola. Enfim, aproveitando a deixa também, dentro de growth hacking, existem várias formas de se fazer growth, existem várias táticas de se medir e de se acompanhar as métricas do crescimento. Uma das formas que atualmente tem sido mais celebradas e mais utilizadas por empresas de alto crescimento, de alta velocidade, alto impacto, o High Tempo Testing, o framework de High Tempo Testing do pessoal da Growth Hackers, e a forma de se medir, de se priorizar testes é o ICE Score, adaptado aí para o LICE de vocês. Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, tem cursos completos, palestras completas dos Chanelis da Growth Hackers, enfim, é só buscar ali por High Tempo Testing, e tem praticamente uma apostila inteira de estudo disponível no YouTube, no SlideShare. É só buscar mesmo, e tem muito crescimento bacana ali, né? Não, total. Eu lembro da gente conversar sobre High Tempo Test há muito tempo atrás. E, cara, uma busca simples, você acha um vídeo de mais de 1 hora, eu acho, do Chanelis, que é o cara que desenvolveu isso, que ele ensinando tudo, falando sobre os momentos do aha moments, né, que eles chamam. Então, é bem legal e é uma coisa que faz sim diferença, sabe? Você vê, o cara tocou Dropbox, o cara tocou muita coisa que você vê que o negócio fez sucesso com isso. Sim, com certeza. Enfim, aprofundando um pouquinho mais, entrando um pouquinho também nesse âmbito prático, recentemente eu bati um papo com o Jaber, eu sempre busco o conselho dele, principalmente quando a gente vai tentar novas ações, coisas que a gente espera que precisa fazer um resultado legal, enfim, ações de impacto, ações sustentáveis, crescimento, enfim, aprendo demais com esse cara, alguns pontos que ele mesmo ressaltou aqui, por exemplo, tem testes que podem surpreender, mas não são ações pontuais que vão trazer resultado,
é aquele crescimento sustentável, é o que você está fazendo a cada dia, mas também não deixa de ser importantes algumas ações aproveitando momentos importantes, datas importantes que fazem sentido para o seu negócio, enfim. Dentre essas coisas, a gente estava trabalhando em cima de uma ação recentemente e eu fui pedir a bênção aí do Jaber para ele me falar o que ele achava, o que podia melhorar e como que a gente podia tirar o melhor proveito daquela ação. E ele colocou para mim, para quem trabalha lado a lado com o Diego, você está muito pouco megalomaníaco. Dá para ser bem mais ousado nisso aí. E, bom, eu falei, pô, como fazer? Me clarei aí que, enfim, sempre vem coisa rica por aí. Eu acho que isso é um ponto importante também. Pô, é muito legal quando você faz um negócio legal e você mostra pro cara foda, ele fala, nó, tá foda, você se sente bem e tal, mas, pô, quando vem uma crítica, como isso pode melhorar, aí tem aprendizado de verdade. E ali eu falei, pô, como é que o que eu posso fazer para ser mais megalomaníaco nisso aí? Como fazer isso aí? E aí daí a pergunta, cara, como sempre se manter megalomaníaco sem tirar o pé do chão, entendendo o que você está fazendo, sem viajar demais, sem esperar demais, mas sabendo que você sempre tem que ter essa mentalidade e a importância de sempre ter essa mentalidade dentro de um mindset de growth, dentro de uma cultura de growth e dos testes que se vai fazer e das ações que se vai tocar. Não, boa. Não, eu lembro disso, cara. Eu queria muito ter visto a sua cara. A gente falou no WhatsApp. Eu queria deve ter ficado tipo, meu Deus, meu Deus. E conhecendo como eu te conheço. Mais de blow. Pô, como assim? O que eu tenho que fazer? Ai, lá, boa. Cara, Gui, velho, tem. Eu acho que eu posso responder essa pergunta de duas formas, assim, e dando alguns exemplos. Acho que primeira coisa, da gente planejar cara, e fazer isso, pequeno e grande, dá o mesmo trabalho, sabe? Da gente pensar, pô, vamos fazer uma coisa pequena e tal, beleza, mas, cara, vamos fazer uma parada grande, assim, um negócio gigante, dá o mesmo trabalho de você pensar, você está usando o mesmo número de neurônios ali. E, cara, quanto mais um megalomaníaco você assim, eu usei megalomaníaco de não sei porquê, né, naquele dia, mas você consegue atingir resultados que você não esperava que fosse atingir. Então, eu gosto muito de um exemplo de uma startup gringa que os caras, quando eles foram definir as metas do ano, eles falaram, não, a gente vai crescer 5 vezes esse ano. Aí todo mundo, que isso? 5 vezes? A gente cresceu 2 ano passado, como que vocês querem que a gente cresça 5? E os caras, então vocês querem crescer 5? Achando que é muito? Então nós vamos crescer 10. Então nesse ano nós vamos crescer 10 vezes e eu não quero nem saber. E no final das contas, no final desse ano, os caras cresceram 8 vezes. Então, eu acho que esse pensamento, porque assim, se você pensa muito grande e executa para que isso seja muito grande, pode ser que não dê certo, acontece. Assim, minha vida de fazer os testes, 80% dá errado, mas eu tenho certeza que isso vai ser maior, sabe? Do que você estava planejando inicialmente. Você não pode ter alcançado esse objetivo no final que você gostaria, mas assim, não é sobre o destino, sabe? Mas é sobre a jornada que você faz de pensar isso. Então, acho que isso é uma coisa que pauta muito o que a gente faz aqui. O que a gente vai fazer que, cara, vai ter muito impacto. A gente vai mudar a forma com que a gente está, com que as pessoas estão interagindo com a gente. Então, a gente quer impactar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o que quer que seja. Esse tipo de pensamento é muito bom, sabe? Eu sei que depois que eu falei isso, que eu dei essa chacoalhada na sua cabeça, você escreveu aquele documento, tipo, como que eu vou ser gigante, sabe? Então, isso é uma sensação muito boa, assim, para a gente como pessoa. Então, acho que isso daí é fundamental, seja o que quer que você queira fazer na vida. Torna até mais divertido o fazer, pô, pensar. Nossa, é foda, cara, muito legal. Agradeço demais cada conversa dessa, cara. Bom, entrando um pouco em referências enfim, tanto mentores quanto autores, livros, quais são as principais referências do Jaber? Cara, eu acho que em livros, assim,
eu tenho meu top 4 ali, talvez um top 5 que são os livros que eu não deixo de lado, que eu volta e meio leio alguma coisa, assim, acho que colocando em idade, né, de livro. Então a gente tem o Meditações, Marco Aurélio, padrão, que é um dos livros mais legais que eu já li, assim, eu volto e meio leio ele novamente, eu tiro um aprendizado novo. Meu último foi, cara, minha última leitura foi fantástica. É, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse daí foi outro que, saindo da Roca, o Peçanha falou, cara, lê esse livro que ele vai mudar a sua vida. Foi ele que tô rindo que ele me falou a mesma coisa. A mesma coisa, né? É, Poder do Hábito, acho que é fantástico. E meus dois últimos, assim, que eu gostei muito, assim, que mudou muito, foi o Radical Candor, que é da Kim Scott, que é uma mulher que foi gestora na Apple e no Google, então acho que ela sabe uma coisa ou outra sobre isso. E o Winning with Data, não sei se você já ouviu falar desse, que Não. é do Tungus, que é justamente sobre o que a gente está conversando aqui, né? Dados, crescimento, a importância de olhar para esses números, ter esses números em tempo real. Então, esses daí são os mais. Colocar meu top 5 aí, com certeza. Show de bola. Fazendo um jabazinho aí para o 12, temos todos os livros citados pelo Jaber no 12 Minutos. Quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, está disponível, só entrar lá no 12. Quem não tem aplicativo, baixa. Todo mundo que está no nosso webinar está ganhando aí uma semana de 12 minutos para conhecer um pouquinho melhor, para ver como é a experiência. Então, enfim, conhecer um pouquinho dessa bibliografia que é muito rica. O Winning with Data, agora, no momento que eu estou falando, não está no 12 minutos, mas no momento que vocês estiverem assistindo, pode ir lá conferir que vai estar lá também. É sensacional a leitura. E, enfim, evoluindo um pouquinho aqui, pulando o momento jabá, vamos falar de produtividade, cara. Produtividade já foi um problema para você, é um problema para você. Como você faz para lidar com isso? Quais são os hacks do Jaber para se manter produtivo? Growth é uma área em que, enfim, o dia sempre tem poucas horas, né? Então, como você se faz, como você se organiza e alguns hacks que você possa dar aí para gente? Cara, acho que, assim, produtividade é uma coisa muito engraçada, assim, se tornou até ela vem se tornando cada vez mais no nosso mundo um buzzword, assim, de que, meu Deus, temos que ser cada vez mais produtivos, produtividade, aquela coisa louca. É uma coisa muito simples, né? Uma cacetada de técnica e tal. É uma coisa que eu aprendi, cara, que talvez o cara, vamos colocar, mais produtivo que eu conheço, é que na hora de falar de produtividade, ele fala, cara, sabe como que a produtividade funciona? E isso daí mudou muito como eu faço, como eu vejo as coisas. A gente acha que ser produtivo é fazer aquelas coisas maravilhosas, de entregar tudo e tal. E só que a gente tem que pensar um pouquinho antes, foi o que eu aprendi com ele. Ele fala que o segredo da produtividade é um condutor e um elefante. Assim, ele brinca que o condutor, ele é uma pessoa na nossa cabeça ali, que é um cara muito inteligente, mas ele não consegue ir muito longe. Ele conduz o elefante, que não é tão inteligente quanto, mas é muito forte e vai muito longe. Então ele fala que o grande segredo da produtividade, e eu concordo e eu aprendi isso com ele, eu executo, é você pensar, quebrar essa coisa muito grande em várias coisas pequenas que não são tão inteligentes assim, que o elefante vai, pô, mete o fone de ouvido, coloca a música favorita e ele vai executar aquilo. Então, a produtividade só que muita gente olha para o lado contrário, sabe? Tem muita gente que pensa demais e não executa, e tem gente que executa, mas aí sem o condutor, o elefante vai para o caminho errado. Então, o segredo da produtividade é você fazer um tanto, mais um tanto de tarefa, vamos colocar assim, burra, sabe? Você não precisa de pensar para fazer. Então, e isso daí, para mim, cara, no 12 minutos não tá me pagando, é muito das minhas leituras dos meus livros, assim. Então, eu uso 12 minutos como um condutor, né, que vai me mostrar ali quais são os caminhos que eu tenho que seguir, os livros, e o elefante mesmo é depois que eu
escuto ali ou leio o resumo, eu pego o elefante mesmo para ler o livro todo. Então, funciona muito dessa forma, assim, para mim. Que é isso, Guizão, vou querer o mês grátis no 12, hein? Pô, vou ter que te dar uma lifetime desse jeito, cara. Vou usar isso na comunicação aqui, vou falar pro pessoal de orgânico, de pago, vamos falar desse negócio de elefante produtor aí, cara. Sensacional, cara, sensacional. Tanta a propaganda aí quanto o conceito, cara, faz total sentido, assim, eu nunca tinha ouvido e sensacional, muito legal mesmo, realmente faz a gente ficar, e até um pouquinho, viajar um pouquinho, sair um pouquinho aqui do Ebro e voltar para não perder o próximo passo, mas, pô, sensacional, muito legal, cara. Enfim, bônus question aí, entrando no assunto que fez barulho aí, um post famoso do Jaber, sobre growth hacking na vida pessoal, esse negócio de growth hacking do Tinder funciona mesmo, dá para otimizar os matches, dá para trazer para a nossa própria vida mesmo um pouquinho do que a gente vive e faz no dia a dia em termos de growth? Cara, dá. Te falo que dá, cara. Essa é uma história muito curiosa, assim, Vou contar um pouquinho dela, que foi basicamente, cara, eu mudei para São Paulo trabalhando pra caramba, tinha terminado um relacionamento, então quando eu vim pra cá, e cara, nunca foi segredo pra ninguém, pros meus amigos, o que quer que seja, que eu adoro namorar, eu sempre quis isso. E, cara, tinha o Tinder ali que eu usava de umas formas muito estranhas, assim, que eu não recomendo. E aí eu comecei a usar os meus conhecimentos em marketing para conhecer mais gente. Então, fiz testes ABs aí, então, de testar foto, qual foto minha tinha mais as pessoas curtiam, qual descrição mais as pessoas curtiam. E aí foi o grande pulo do gato, né? Que é aquilo que a galera gostou bastante e para mim foi particularmente muito bom, que é peguei a minha foto e eu escrevi com a tipografia do Tinder e tal, tudo bonitinho, o match do dia, como se eu tivesse sido escolhido para aquela pessoa pelo Tinder. Então, como se eu fosse um cara muito foda para aquela pessoa e funcionou, assim. Acabou que no final das contas aí foram mais, se não me engano, acho que 200 ou 300 matches em 15 dias, de uma pessoa, então, que eu realmente gostava, assim, que era o que eu achava que fazia sentido. Então, desenhei, fiz todo o trabalho de desenhar uma persona. E justamente depois desse teste aí, hoje eu tô com a minha namorada, a gente tá mais de um ano juntos, que eu conheci ela nesse teste. E, curiosamente, ela é exatamente a persona que eu desenhei. Então, growth hacking funciona no Tinder, funciona em tudo quanto é canto, assim. Então dá para hackear a vida, dá para hackear a vida. Coisa linda, velho. Sensacional. Muito, muito, muito foda mesmo. Quem quiser conhecer a história completa em detalhes, como eu consegui 341 matches no Tinder em 15 dias. É só buscar no Google que você vai encontrar lá. O post é muito legal. É uma história de amor, é uma história de marketing, é uma história que prova que dá para hackear a vida. Cara, dá sensacional. Foi um prazer enorme mais esse papo com você. Eu acho que, enfim, muito legal, porque eu tenho a honra de ter amigos como esse cara e a gente bate esses papos no boteco. Então, trazer isso para expandir isso um pouco, amplificar isso um pouco e o pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua experiência e a forma aberta e rasgada como você sempre lida, cara. Pô, muito obrigado, foi um prazer enorme e espero contar com você aqui mais vezes, Jaber. Valeu demais. Guizão, eu que agradeço a satisfação. Isso daqui pra gente foi quase uma conversa numa terça-feira que a gente se liga e que a gente fala. Então, só faltou um a prazer. cervejinha. A próxima vez eu já vou fazer com a geladinha na mão aqui, pô. Eu já tô aqui, ó, na aguinha, com a garrafinha de sem rush aqui ainda. Mas, cara, é isso. Assim. Agradeço demais pelo convite e precisando, tamo aí junto. Valeu demais, meu querido. Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu, meu velho. Um abraço. Tchau, tchau.